Dr. Ricardo, um médico experiente de 68 anos, sempre foi conhecido por sua calma e precisão, mas naquela manhã tudo parecia diferente. Sentado em seu consultório antigo, cercado por estantes abarrotadas de livros médicos, ele olhava atentamente para os exames recentes de sua mãe, Dona Helena, uma senhora de 92 anos, que já havia enfrentado inúmeros problemas de saúde, mas cuja energia ainda surpreendia a todos. Algo, porém, chamou a atenção de Ricardo. Os resultados dos exames auditivos pareciam fora do padrão, mas não por falta de clareza técnica. Havia algo estranho na identificação do paciente. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para acompanhar essa história incrível. Enquanto estudava os papéis com cuidado, Ricardo percebeu que os exames haviam sido atribuídos a outra pessoa, alguém completamente diferente, e não a sua mãe. Um sentimento de inquietação tomou conta dele, misturado à curiosidade médica que nunca o abandonou. Ele sabia que qualquer erro assim podia ter consequências graves, e a responsabilidade de corrigir aquilo imediatamente era sua. Ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de medo. E se o exame realmente tivesse sido trocado a tempos, e ele nunca tivesse percebido? Antes de prosseguir, dê aquele like no vídeo, porque a história vai ficar ainda mais surpreendente. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele pegou o telefone e ligou para a clínica onde os exames haviam sido feitos, mas não recebeu respostas satisfatórias. A confusão aumentava à medida que tentava reconstruir a sequência de eventos. Cada detalhe, desde a data do exame até o nome escrito de forma ligeiramente diferente, parecia indicar que algo maior estava em jogo. Ele começou a se perguntar se aquele simples erro poderia ter impactado significativamente a vida da mãe, que sempre reclamara de dificuldades auditivas. Dona Helena, sentada na sala de estar de sua casa, percebeu o nervosismo do filho e perguntou delicadamente se estava tudo bem. Ricardo tentou disfarçar, mas a preocupação estampada em seu rosto era impossível de esconder. Ele decidiu que precisava explicar, mas sem causar pânico. Contou, então, que havia encontrado uma inconsistência nos exames auditivos dela, e que isso poderia significar que o tratamento que ela vinha seguindo poderia não ser o adequado. A expressão da mãe mudou completamente, e a tranquilidade habitual se transformou em apreensão silenciosa. Determinado a descobrir a verdade, Ricardo resolveu analisar cada detalhe do exame, comparando com históricos médicos anteriores. Ele percebeu padrões que não batiam. Algumas respostas que deveriam indicar perda auditiva severa na verdade estavam inconsistentes com os sintomas reais de sua mãe. A frustração aumentou, mas também cresceu nele uma sensação de urgência e responsabilidade. Ele precisava agir rápido, pois cada dia que passava poderia estar influenciando a qualidade de vida de Dona Helena de maneira irreversível. Enquanto pesquisava mais sobre os possíveis impactos de um diagnóstico auditivo errado, Ricardo se deparou com estudos que mostravam que pacientes com perda auditiva não tratada tendem a ter uma deterioração cognitiva mais rápida. Isso o fez tremer por dentro. Ele percebeu que um simples erro administrativo poderia ter colocado a mãe em risco não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Com a mente acelerada, decidiu marcar uma nova bateria de exames, desta vez pessoalmente acompanhando cada etapa. No caminho para a clínica, Ricardo refletia sobre sua carreira e sobre quantas vezes erros humanos, pequenos ou grandes, poderiam ter passado despercebidos em seus anos de prática. Ele pensou nos pacientes que já haviam confiado cegamente em suas mãos e se perguntou quantos poderiam ter sido afetados por equívocos administrativos. Esse pensamento fez apertar ainda mais a mão da mãe, que segurava dele com ternura, e prometeu para si mesmo que dessa vez nada passaria despercebido. Ao chegar na clínica, Ricardo foi recebido por uma atendente jovem, que parecia nervosa ao vê-lo tão determinado. Ele explicou, de forma firme, que suspeitava de uma troca de exames e precisava de acesso imediato ao histórico completo da mãe. A atendente hesitou, mas, vendo a determinação no olhar do médico idoso, rapidamente começou a reunir os arquivos. Cada minuto de espera parecia uma eternidade para Ricardo, que sentia o peso da responsabilidade não só como médico, mas como filho. Durante a espera, Ricardo aproveitou para explicar a câmera da história, pedindo mais uma vez que os espectadores se inscrevessem no canal e deixassem um like, porque a reviravolta que estava prestes a acontecer mudaria completamente o rumo da vida de sua mãe e de toda a família. Ele refletiu sobre como pequenos erros poderiam ter consequências gigantescas e sobre a importância de cada detalhe na medicina. A tensão no ar era palpável, e ele sabia que em breve tudo seria revelado. Finalmente, os arquivos chegaram. Ricardo,
Com mãos ligeiramente trêmulas, começou a revisar cada página. Logo percebeu que os exames anteriores pertenciam, de fato, a outra paciente, alguém com perfil completamente diferente. Um misto de alívio e preocupação tomou conta dele. Alívio por saber que o erro havia sido identificado antes de causar maiores danos, e preocupação por imaginar o que poderia ter acontecido se isso tivesse continuado por mais tempo. Ele olhou para a mãe e, com um sorriso contido, disse que tudo poderia mudar agora, de forma positiva. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade ao perceber que tinha em mãos a chance de corrigir o erro antes que causasse danos irreversíveis à saúde da mãe. Ele começou a discutir com a equipe médica a necessidade de refazer todos os testes auditivos, desta vez de forma meticulosa, garantindo que cada resultado fosse registrado corretamente. Dona Helena, embora surpresa, parecia confiante na determinação do filho, e seu olhar transmitia esperança renovada. Durante os exames, Ricardo percebeu que a perda auditiva da mãe era, na verdade, mais avançada do que se imaginava. Ele começou a traçar um novo plano de tratamento, envolvendo aparelhos auditivos mais sofisticados e sessões de acompanhamento semanal. Ao perceber a diferença que isso poderia fazer na vida de Dona Helena, sentiu um misto de emoção e dever cumprido. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, porque você vai acompanhar a transformação da minha mãe, disse ele, olhando diretamente para a câmera da narrativa. Os dias seguintes foram cheios de consultas, ajustes de aparelhos e sessões de teste auditivo. Ricardo observava cada reação da mãe, cada gesto e cada expressão facial que indicava melhoria ou dificuldade. Ele começou a perceber que não se tratava apenas de corrigir um exame trocado, era uma chance de reescrever a qualidade de vida de Dona Helena, proporcionando-lhe momentos que talvez ela tivesse perdido por anos. Em meio a essa rotina intensa, Ricardo recebeu ligações de outras clínicas e pacientes que, curiosamente, tinham passado pelos mesmos profissionais responsáveis pelo erro. A situação começou a se desenrolar como uma teia de equívocos, revelando que o problema poderia ser mais amplo do que imaginava. Cada ligação, cada depoimento, aumentava a urgência de um alerta para corrigir o sistema, mas também reforçava o impacto que um único exame trocado poderia ter na vida de tantas pessoas. Dona Helena começou a perceber mudanças significativas em sua vida diária. Sons que antes pareciam distantes ou inaudíveis agora chegavam claros aos seus ouvidos, permitindo que ela participasse de conversas com mais confiança. Ricardo, emocionado, não pôde conter as lágrimas ao ver o brilho nos olhos da mãe. Ele aproveitou para lembrar aos espectadores de deixar o like, porque cada reação da mãe mostrava o quanto a vida pode mudar com pequenas ações corretas. A repercussão desse erro começou a ganhar proporções inesperadas quando Ricardo decidiu documentar todo o processo, mostrando cada detalhe da descoberta e da correção do exame trocado. Ele queria que a história servisse de alerta para médicos, pacientes e familiares sobre a importância de revisar cada detalhe. O vídeo da narrativa se tornou uma ferramenta de conscientização, incentivando a todos a questionar, investigar e não aceitar respostas automáticas. Durante uma conversa com a mãe, Ricardo percebeu que o erro havia gerado consequências emocionais profundas. Dona Helena revelou que, por anos, se sentirá excluída de certas atividades por acreditar que sua audição estava melhor do que realmente estava. Agora, com a correção do exame e os aparelhos ajustados, ela conseguia ouvir risadas, conversas e até mesmo música, recuperando experiências que jamais imaginara reviver plenamente. No consultório, Ricardo começou a analisar os impactos do erro em outros pacientes da clínica. Descobriu que, por coincidência, a troca de exames havia ocorrido apenas em alguns casos, mas o suficiente para gerar prejuízos significativos na vida de pessoas vulneráveis. Ele começou a propor mudanças no protocolo da clínica, garantindo que cada teste auditivo fosse conferido e validado com assinatura dupla, evitando que situações como a da mãe se repetissem. A história começou a ganhar atenção nas redes sociais, e Ricardo percebeu que precisava continuar reforçando a mensagem para o público, a importância de atenção, revisão e cuidado na medicina. Ele aproveitou para pedir novamente que os espectadores se inscrevessem e deixassem um like, lembrando que cada clique ajudava a divulgar informações que poderiam salvar vidas. O envolvimento do público crescia à medida que acompanhavam a transformação de Dona Helena e a dedicação do médico idoso. Em um momento de pausa, Ricardo refletiu sobre a jornada até ali. Ele percebeu que o exame trocado, embora um erro grave, havia desencadeado uma série de ações que melhorariam não apenas a vida da mãe, mas também de outros pacientes da clínica. Ele olhou para Dona Helena, que sorria com os novos sons ao seu redor,
e sentiu que, apesar de todo o sofrimento anterior, aquele episódio havia se tornado uma oportunidade de recomeço e transformação. Com a nova rotina de acompanhamento, Ricardo começou a perceber mudanças sutis, mas profundas, no comportamento da mãe. Dona Helena, antes reservada e hesitante em conversas, agora participava com entusiasmo de pequenas reuniões familiares, rindo com mais frequência e respondendo com segurança perguntas que antes lhe causavam insegurança. Ricardo não se cansava de observar cada reação, registrando mentalmente cada progresso para mostrar como a atenção aos detalhes médicos podia mudar completamente o destino de uma vida. Durante uma sessão de ajuste auditivo, Ricardo notou que a mãe reagia de maneira surpreendentemente positiva a determinados sons, como o tilintar de talheres ou o farfalhar das folhas. Ele começou a testar cada frequência com precisão, ajustando o aparelho para que cada nuance fosse percebida. A satisfação de ver Dona Helena recuperar sensações há muito esquecidas era quase palpável. Ele aproveitou para reforçar para o público: inscreva-se no canal e deixe seu like, porque cada detalhe desta história é uma lição de vida. A vida cotidiana da família começou a se transformar. Conversas à mesa tornaram-se mais animadas, e a comunicação com amigos e vizinhos recuperou a naturalidade perdida por anos. Ricardo percebeu que, mais do que corrigir um exame trocado, ele estava devolvendo à mãe a dignidade de ouvir, de interagir e de sentir-se parte ativa da vida ao redor. A emoção era tamanha que, mesmo para alguém com décadas de experiência médica, cada sorriso de Dona Helena parecia uma conquista inédita. Em paralelo, Ricardo decidiu investigar como aquele erro de exame havia ocorrido. Ele descobriu que uma falha de organização e digitalização na clínica permitiu a troca entre dois pacientes com idade semelhante. Embora a situação fosse grave, ele se sentiu aliviado por conseguir corrigir o erro antes de consequências mais sérias. Ele decidiu transformar a experiência em uma oportunidade educativa, explicando aos espectadores a importância de revisão médica, atenção e questionamento constante. Dona Helena, agora mais confiante e engajada, começou a participar ativamente dos testes de audição, fornecendo feedback preciso que ajudava Ricardo a calibrar os aparelhos com extrema precisão. Cada progresso era comemorado, e Ricardo não deixou de registrar mentalmente cada detalhe da evolução da mãe. Ele sabia que compartilhar essas experiências ajudaria outras famílias a compreenderem o impacto que um exame mal interpretado poderia ter, reforçando a necessidade de nunca ignorar sinais sutis de alerta. À medida que os dias passavam, Ricardo começou a perceber efeitos colaterais positivos que iam além da audição. A mãe parecia mais alerta, mais ativa, e até sua memória parecia mais viva. Ele começou a analisar pesquisas médicas que comprovavam que a estimulação auditiva correta poderia influenciar diretamente funções cognitivas, reforçando ainda mais a importância de um diagnóstico preciso. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, porque essa história prova como pequenas ações podem ter efeitos gigantescos, disse ele à câmera narrativa. Motivado pelos resultados, Ricardo passou a propor workshops internos na clínica, ensinando colegas sobre a importância de conferências duplas em exames e protocolos de verificação de identidade dos pacientes. Ele sabia que sua experiência com a mãe poderia evitar que outros pacientes sofressem com erros semelhantes. Cada medida preventiva implementada refletia o compromisso de não apenas corrigir um erro, mas de transformar a cultura da clínica, garantindo que o cuidado com cada vida fosse prioridade máxima. Dona Helena, sentindo-se rejuvenescida pela nova percepção sonora, começou a retomar atividades que havia abandonado. Caminhadas pelo bairro, encontros com amigas de longa data e até conversas com netos que moravam longe passaram a ser momentos de prazer e conexão. Ricardo, observando tudo de perto, sentiu que a história do exame trocado havia desencadeado algo maior, a possibilidade de reconectar a mãe ao mundo de maneira plena, restaurando experiências que ela pensava ter perdido para sempre. A repercussão da história começou a alcançar outras famílias e profissionais de saúde. Ricardo recebeu mensagens de pessoas agradecendo pelo alerta e pedindo conselhos sobre como revisar exames antigos e evitar erros semelhantes. Ele percebeu que sua dedicação à mãe estava inspirando mudanças em outros lares, mostrando que um simples ato de atenção e cuidado poderia reverberar muito além da família. Mais uma vez, ele lembrou aos espectadores de deixar seu like e se inscrever, reforçando que compartilhar conhecimento salva vidas. Durante uma noite tranquila, Ricardo e Dona Helena sentaram-se juntos na varanda, ouvindo o vento passar pelas árvores. A mãe comentou sobre como os sons simples da natureza, antes despercebidos, agora pareciam música para seus ouvidos. Ricardo refletiu sobre toda a jornada,
Um exame trocado havia se tornado o ponto de partida para uma transformação completa, não apenas na saúde auditiva, mas na vida emocional e social da mãe. Ele sorriu, ciente de que cada detalhe observado, cada ação tomada com cuidado, tinha reescrito o destino de toda a família. Nos dias seguintes, Ricardo começou a perceber que a recuperação auditiva da mãe estava abrindo portas para experiências que ela havia deixado de lado há anos. Conversas que antes eram apenas murmúrios agora soavam claras e precisas, permitindo que Dona Helena participasse de discussões familiares com confiança e alegria. Cada novo som que ela reconhecia se tornava uma pequena vitória, e Ricardo registrava mentalmente cada progresso, sabendo que essa jornada precisava ser contada para inspirar outras famílias. Em uma consulta de rotina, Ricardo decidiu refazer todos os exames anteriores da mãe, garantindo que cada detalhe estivesse correto e atualizado. Ele percebeu que o erro anterior não apenas poderia ter prejudicado o tratamento, mas também escondido sinais de outras condições auditivas. Ao descobrir pequenas alterações que exigiam atenção, Ricardo se sentiu ainda mais convencido da importância de revisar cuidadosamente cada exame, reforçando a mensagem de que vigilância e cuidado salvam vidas. Dona Helena, agora mais ativa, começou a retomar hobbies esquecidos, como tocar piano e cantar pequenas melodias para si mesma. Cada nota que saía de suas mãos lembrava Ricardo de como a vida pode mudar com um simples ajuste, e como um erro detectado e corrigido no momento certo pode transformar destinos. Ele aproveitou para fazer um lembrete à audiência: inscreva-se no canal e deixe seu like, porque a transformação que você verá nesta história é emocionante e educativa. A família percebeu que a mãe estava mais comunicativa e sociável. Amigos que não a viam há meses notaram a diferença imediatamente, comentando sobre sua energia renovada e entusiasmo em participar das atividades sociais. Ricardo sentiu que, ao corrigir o exame trocado, havia devolvido não apenas a audição, mas também a liberdade e a autonomia de sua mãe. Cada sorriso, cada palavra clara era uma prova do poder da atenção aos detalhes e do amor filial. Enquanto documentava a evolução de Dona Helena, Ricardo decidiu criar um registro completo das etapas do tratamento. Ele queria que outras famílias pudessem acompanhar todo o processo, desde a identificação do erro até a recuperação auditiva e social da mãe. Esse registro se tornou uma ferramenta valiosa de conscientização, mostrando que, muitas vezes, pequenas falhas administrativas podem ter impactos gigantescos, mas que a dedicação e a ação correta podem reverter a situação. Em um momento de reflexão, Ricardo percebeu que o exame trocado havia desencadeado mudanças que iam além da saúde física. A mãe começou a participar ativamente de reuniões familiares, respondendo com clareza e confiança a perguntas que antes ignorava. A comunicação melhorada fortaleceu os laços familiares, e Ricardo entendeu que a intervenção correta havia mudado o destino de toda a família, transformando relações e fortalecendo vínculos que pareciam desgastados pelo tempo e pela limitação auditiva. Durante uma consulta de acompanhamento, Ricardo percebeu que Dona Helena reagia melhor aos sons do cotidiano, mas que ainda havia nuances a serem ajustadas. Ele iniciou um processo de calibragem fina nos aparelhos auditivos, garantindo que cada frequência fosse percebida de forma natural e confortável. Essa atenção minuciosa aos detalhes fez a mãe sorrir com cada novo som reconhecido, e Ricardo aproveitou para pedir à audiência que deixasse mais um like, enfatizando que cada progresso era uma vitória compartilhada. Aos poucos, a história começou a chamar a atenção de outros profissionais de saúde. Colegas de Ricardo começaram a pedir detalhes sobre como ele havia identificado o erro e como estruturou a recuperação auditiva da mãe. Ele percebeu que a situação poderia servir de estudo de caso, alertando médicos e técnicos sobre a importância de protocolos rigorosos de conferência e revisão de exames. Esse impacto profissional ampliou a dimensão da história, mostrando que uma simples descoberta poderia gerar mudanças em toda uma comunidade médica. Dona Helena, recuperando confiança e autonomia, começou a perceber sons que antes eram imperceptíveis: o canto distante dos pássaros, o tilintar de copos, os passos suaves no corredor. Cada percepção auditiva era celebrada por ela e registrada por Ricardo como prova de que a intervenção correta tinha efeito direto na qualidade de vida. Ele sabia que, ao compartilhar essa história com o público, poderia inspirar outras famílias a revisarem exames e lutarem por diagnósticos precisos. Durante uma tarde de verão, Ricardo e a mãe sentaram-se juntos no jardim, apreciando a sinfonia natural que antes passava despercebida. Ele refletiu sobre toda a trajetória. Um exame trocado, um erro aparentemente simples, havia desencadeado uma transformação completa.
Nesse momento, reforçou mais uma vez para os espectadores: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque cada detalhe desta história mostra o poder da atenção, do amor e da persistência na medicina e na vida. Ricardo percebeu que o impacto da recuperação auditiva da mãe ia muito além do que ele imaginara. Dona Helena começou a redescobrir memórias antigas, relembrando sons que faziam parte de momentos marcantes de sua vida, como a música que tocava no rádio durante a juventude ou a voz de amigos que já não via há anos. Cada lembrança despertada parecia revitalizar sua energia, e Ricardo sentiu que aquele exame trocado, embora um erro grave, havia se tornado um catalisador de transformação emocional. Com o tempo, Ricardo percebeu que a mãe estava mais confiante em tomar decisões diárias. Antes dependente de ajuda constante para tarefas simples, agora ela expressava opiniões claras e demonstrava iniciativa. Essa mudança trouxe não apenas alívio para a família, mas também reforçou a ideia de que diagnósticos corretos são essenciais não apenas para a saúde física, mas também para a autonomia e autoestima do paciente. Ao acompanhar a mãe em atividades externas, Ricardo notou que ela interagia com vizinhos e desconhecidos com uma naturalidade surpreendente. Sons que antes eram percebidos apenas de forma parcial agora chegavam nítidos, permitindo que Dona Helena participasse de conversas, respondesse piadas e até contasse histórias da própria vida. Cada interação social se tornava uma prova viva do impacto de um diagnóstico preciso, e Ricardo registrava mentalmente cada momento para compartilhar com o público. Determinado a expandir o aprendizado, Ricardo começou a escrever notas detalhadas sobre todo o processo, desde a descoberta do exame trocado até os ajustes finais nos aparelhos auditivos. Ele queria criar um guia que pudesse ajudar outras famílias a identificar possíveis erros médicos e agir rapidamente. Nesse ponto, reforçou novamente para os espectadores: não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, pois o conhecimento compartilhado pode salvar vidas. Dona Helena, cada vez mais ativa, começou a se interessar por tecnologia e ferramentas digitais que a ajudassem a monitorar sua própria saúde. Com o apoio do filho, ela aprendeu a usar aplicativos para registrar níveis de audição e agendar consultas de acompanhamento, tornando-se parte ativa do processo de cuidado. Essa transformação reforçava a importância de envolver o paciente na própria saúde, mostrando que empoderamento e atenção aos detalhes caminham lado a lado. Ricardo também percebeu que a experiência fortaleceu a relação entre mãe e filho de uma maneira que ele não esperava. Conversas profundas, risadas compartilhadas e momentos de silêncio valorizados se tornaram rotina. Ele sabia que a descoberta do exame trocado havia sido um alerta para cuidar não apenas da saúde física, mas também das conexões humanas, lembrando aos espectadores que pequenos gestos podem ter efeitos transformadores. Em uma sessão de teste auditivo mais avançada, Ricardo identificou nuances na audição da mãe que poderiam ser melhoradas com pequenos ajustes finos. Ele trabalhou meticulosamente, calibrando os aparelhos para que cada som, por menor que fosse percebido com clareza. A mãe reagia com entusiasmo a cada som reconhecido, e Ricardo aproveitou para reforçar mais uma vez: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque a jornada que vocês estão acompanhando é cheia de descobertas incríveis. Aos poucos, a história começou a ser reconhecida como exemplo de perseverança e cuidado médico. Colegas, familiares e amigos elogiaram a dedicação de Ricardo e a transformação visível em Dona Helena. Ele percebeu que um simples erro, se devidamente corrigido, poderia gerar uma onda positiva de aprendizado e conscientização, impactando vidas de maneiras inesperadas. Durante uma visita clínica, Ricardo começou a orientar novos médicos e técnicos sobre a importância de protocolos rigorosos de verificação de exames. Ele explicava cada passo da história da mãe, desde a descoberta da troca até a recuperação auditiva, reforçando que a atenção aos detalhes é a chave para prevenir erros graves. A narrativa servia como alerta e inspiração, mostrando que a prática médica exige responsabilidade, empatia e observação minuciosa. Numa noite silenciosa, Ricardo e Dona Helena sentaram-se juntos, apreciando os sons da cidade que agora chegavam claros e nítidos. A mãe comentou sobre como o mundo parecia mais vibrante e completo com cada novo som percebido. Ricardo refletiu sobre a jornada. Um exame trocado que poderia ter causado danos irreversíveis, transformou-se em uma oportunidade única de reconectar sua mãe com a vida, mostrando que cuidado, atenção e amor podem realmente mudar destinos. Ricardo começou a perceber que a transformação não se limitava apenas à mãe, mas também à dinâmica da família inteira. O ambiente em casa tornou-se mais alegre, com conversas mais fluidas e risadas compartilhadas entre todos.
A percepção auditiva restaurada de Dona Helena permitiu que ela participasse ativamente das decisões familiares, trazendo experiências e conselhos que antes ficavam fora da mesa. Essa mudança reforçou para Ricardo a importância de cada detalhe médico e como ele pode repercutir além da saúde física. Ao rever os exames antigos, Ricardo percebeu padrões sutis que, se não identificados a tempo, poderiam ter sido negligenciados. Ele ficou impressionado com a capacidade do corpo humano de se adaptar, mas também com a fragilidade da saúde diante de falhas administrativas. Ele sentiu que essa descoberta precisava ser compartilhada com o público, reforçando que cada atenção aos detalhes pode salvar vidas. E claro, lembrou novamente de pedir: inscrevam-se no canal e deixem seu like para acompanhar cada etapa desta história. Dona Helena começou a se envolver em atividades sociais que antes evitava, como encontros com vizinhos e participação em clubes de leitura. Cada interação se tornou mais rica, graças à melhora da audição, e sua autoestima cresceu de forma perceptível. Ricardo, observando o progresso, percebeu que o impacto do exame trocado havia sido transformador, mostrando que correções e cuidados médicos corretos podem mudar o destino emocional e social de uma pessoa. Em uma consulta com especialistas em audiologia, Ricardo discutiu avanços no tratamento auditivo, incluindo tecnologias que poderiam melhorar ainda mais a qualidade de vida da mãe. Ele percebeu que a medicina, aliada à atenção aos detalhes, pode oferecer soluções que vão além do esperado. A jornada de recuperação de Dona Helena se tornava cada vez mais inspiradora, reforçando para os espectadores a importância de questionar, revisar e buscar sempre a melhor solução. Ricardo passou a documentar cada progresso da mãe com vídeos curtos, registrando reações aos sons do cotidiano, desde o barulho de chuva até o canto de pássaros. Esses registros mostravam a evolução de forma clara, tornando a narrativa mais impactante para quem acompanhava a história. Ele aproveitou para reforçar mais uma vez: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque acompanhar a transformação completa de Dona Helena é uma experiência única. A cada nova sessão, Dona Helena mostrava melhorias cognitivas e emocionais. A percepção de sons antes imperceptíveis aumentava sua confiança e entusiasmo, tornando-a mais participativa e independente. Ricardo começou a perceber que a história do exame trocado havia se tornado um estudo de caso vivo sobre como atenção, correção e cuidado podem transformar vidas, influenciando não apenas a saúde física, mas também a emocional e social. Durante um encontro familiar, Ricardo observou como a mãe interagia com os netos de maneira diferente. Sons de risadas, passos e pequenas conversas agora eram plenamente compreendidos, permitindo que ela se envolvesse de forma mais ativa e divertida. Cada momento de alegria reforçava a importância da intervenção correta, e ele sabia que o público precisava entender que até mesmo erros pequenos, quando corrigidos, podem gerar efeitos transformadores. Ricardo também começou a perceber impactos positivos em outros aspectos da saúde da mãe. Ela parecia mais alerta, ativa e engajada em atividades físicas leves, mostrando que a melhora auditiva estava diretamente ligada ao bem-estar geral. Ele aproveitou para explicar à audiência como a estimulação sensorial adequada pode influenciar funções cognitivas, incentivando todos a prestarem atenção a sinais que muitas vezes passam despercebidos. Motivado pelos resultados, Ricardo passou a preparar workshops para familiares de pacientes idosos, mostrando como pequenos ajustes na saúde auditiva podem melhorar a qualidade de vida. Ele compartilhava cada detalhe da história da mãe, desde a descoberta do exame trocado até a recuperação plena, enfatizando que vigilância, cuidado e ação imediata são essenciais. Ele reforçou mais uma vez: não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever, porque a história está longe de terminar e ainda há muito a aprender. Numa tarde de domingo, Ricardo e Dona Helena sentaram-se no jardim, aproveitando a brisa e os sons claros da natureza. Ela sorriu ao ouvir cada detalhe, comentando sobre a diferença entre o que ouvia agora e o que lembrava de antes. Ricardo refletiu sobre a trajetória, um erro que poderia ter mudado tudo, mas que, ao ser corrigido, transformou o destino de sua mãe, de toda a família e até de outras pessoas ao redor. A lição era clara: atenção, cuidado e amor podem mudar o curso de uma vida inteira. Com o passar das semanas, Ricardo começou a notar uma evolução surpreendente na capacidade de Dona Helena de se concentrar em tarefas complexas. Ela conseguia ouvir instruções múltiplas, identificar sons de fundo e reagir a situações que antes a deixavam confusa. Esse progresso mostrou a Ricardo que o impacto de um diagnóstico correto vai muito além da audição. Ele influencia a cognição, confiança e autonomia.
Ele reforçou para a audiência que o cuidado atento pode realmente mudar destinos. Durante uma visita clínica para acompanhamento, Ricardo percebeu que a história da mãe poderia ser usada como exemplo de alerta para outras famílias. Ele decidiu gravar pequenos trechos explicando como identificar sinais de erros em exames, a importância de revisar resultados e a necessidade de buscar segunda opinião. Antes de continuar, pediu à audiência: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque essa informação pode salvar vidas. Dona Helena começou a retomar atividades culturais que antes evitava. Assistia a peças de teatro, participava de rodas de conversa e ouvia música com atenção total, redescobrindo nuances sonoras que haviam sido esquecidas. Cada experiência reforçava a importância de corrigir erros médicos, e Ricardo percebia que a transformação não era apenas física, mas também emocional e social, abrindo novos horizontes para a mãe. Ricardo, motivado pelo progresso da mãe, começou a compartilhar dicas de cuidados auditivos e prevenção de erros em exames em redes sociais médicas. Ele sabia que sua experiência poderia impactar positivamente colegas de profissão e pacientes, ampliando o efeito de sua descoberta. Ele aproveitou para lembrar novamente a audiência: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque o aprendizado desta história é fundamental para todos. Durante uma tarde de acompanhamento, Ricardo percebeu que Dona Helena estava mais confiante até em ambientes barulhentos, como mercados e feiras. Sons que antes eram confusos agora eram compreendidos com clareza, permitindo que ela interagisse sem receio. Cada avanço trazia uma alegria imensa para Ricardo, reforçando a importância de cada detalhe médico e a necessidade de atenção contínua. A família começou a se reunir com mais frequência, e as interações se tornaram mais ricas. Conversas que antes eram truncadas agora fluíam naturalmente, e a mãe participava ativamente das decisões e relatos de histórias passadas. Ricardo percebeu que o impacto do exame trocado havia sido muito maior do que imaginava. A correção trouxe não apenas saúde auditiva, mas também reconexão emocional com a família. Em uma sessão de ajustes finos, Ricardo conseguiu calibrar os aparelhos auditivos para captar até os sons mais sutis, como o chiado de folhas ao vento e o estalar de madeira antiga. Dona Helena reagia com surpresa e alegria a cada detalhe novo percebido, demonstrando que a atenção à tecnologia aliada ao cuidado humano poderia gerar uma melhoria significativa na qualidade de vida. Ricardo começou a documentar a história da mãe de forma mais detalhada, criando uma espécie de diário audiovisual. Ele queria registrar cada avanço, cada reação e cada experiência vivida para que outras famílias pudessem aprender e se inspirar. Ele lembrou novamente ao público: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque a história está longe de terminar e ainda tem muitos aprendizados. Dona Helena começou a notar mudanças na percepção de sons cotidianos, como o toque do telefone, o latido distante de cães e até o som da água correndo na torneira. Cada detalhe trazia lembranças e emoções que antes pareciam perdidas, mostrando que a recuperação auditiva tinha um efeito profundo em sua vida. Ricardo sentiu que, além da saúde física, a mãe estava reconstruindo memórias e emoções esquecidas. Durante uma conversa à noite, Dona Helena expressou gratidão ao filho, afirmando que ele havia devolvido uma parte importante de sua vida. Ricardo, emocionado, percebeu que o exame trocado, embora um erro grave, havia desencadeado uma série de ações que transformaram não apenas a audição da mãe, mas toda a dinâmica familiar. Ele reforçou para a audiência: inscrevam-se e deixem seu like, porque a história mostra como atenção, cuidado e amor podem mudar destinos. Ricardo começou a perceber que os efeitos da recuperação auditiva da mãe se refletiam também em sua saúde emocional. Dona Helena demonstrava mais alegria, menos ansiedade e uma disposição renovada para enfrentar desafios diários. Cada progresso mostrava que a atenção ao detalhe médico tinha impacto direto na qualidade de vida e na estabilidade emocional, reforçando a importância de nunca subestimar sinais de alerta em exames ou consultas médicas. Durante uma sessão de acompanhamento, Ricardo percebeu que pequenos ajustes nos aparelhos auditivos melhoravam significativamente a percepção de vozes em ambientes movimentados. Dona Helena conseguia conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, algo que antes a deixava confusa e insegura. Ricardo aproveitou para destacar à audiência que a precisão e o acompanhamento contínuo são essenciais na medicina e que cada detalhe pode salvar vidas. Ao registrar a evolução da mãe, Ricardo decidiu criar gráficos comparativos de audição, mostrando visualmente cada avanço alcançado. Ele percebeu que esses registros poderiam servir de referência não apenas para a família, mas também para outros médicos e pacientes. Antes de mostrar o progresso, lembrou ao público:
Inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque a transformação que vocês verão é incrível e educativa. Dona Helena começou a interagir com netos e amigos de maneira mais natural. Ela respondia perguntas, contava histórias e ria de piadas que antes não entendia completamente. Ricardo observou que a comunicação restaurada fortalecia os laços afetivos e aumentava a autoestima da mãe, mostrando que a correção de um exame trocado tinha repercussões muito além da saúde auditiva. Ricardo percebeu que a mãe estava mais segura ao realizar tarefas cotidianas, como cozinhar ou passear sozinha pelo bairro. Sons ambientais que antes passavam despercebidos agora eram captados claramente, permitindo que ela se movimentasse com confiança. Cada avanço reforçava a mensagem de que diagnósticos precisos e atenção aos detalhes podem literalmente mudar o destino de uma pessoa. Durante uma visita clínica, Ricardo conversou com colegas sobre a importância de revisar exames antigos e garantir a correta identificação dos pacientes. Ele explicou como a história da mãe poderia servir de exemplo para alertar profissionais e familiares sobre os riscos de negligenciar detalhes simples, mas cruciais. Ele aproveitou para reforçar a audiência. Inscrevam-se e deixem seu like, porque essa história é mais do que um relato, é uma lição de vida. Dona Helena começou a redescobrir pequenos prazeres do cotidiano, como ouvir música, o barulho da chuva e sons da natureza durante passeios no parque. Cada percepção era comemorada, e Ricardo se emocionava com a alegria da mãe. Ele sabia que a intervenção correta havia restaurado não apenas a audição, mas também experiências emocionais que antes pareciam perdidas. Ricardo passou a instruir a família sobre a importância de manter registros detalhados da saúde auditiva de todos os membros idosos. Ele explicou que cada exame, cada ajuste e cada acompanhamento contribuem para prevenir complicações e garantir qualidade de vida. A história da mãe servia como alerta e inspiração, mostrando que a atenção contínua é tão importante quanto o tratamento em si. Em uma tarde tranquila, Dona Helena relatou que estava redescobrindo sons que não ouvia há décadas. Cada detalhe do ambiente se tornava mais vívido, e ela começava a identificar nuances de vozes e objetos que antes passavam despercebidos. Ricardo, emocionado, reforçou que a correção de um exame trocado havia mudado completamente a percepção de mundo da mãe, trazendo uma nova dimensão de vida. Ao final de mais uma semana de acompanhamento, Ricardo refletiu sobre toda a jornada. Um simples erro, que poderia ter causado danos irreversíveis, havia desencadeado ações que transformaram a saúde, a autoestima e a vida social da mãe. Ele lembrou aos espectadores: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque essa história mostra que atenção, cuidado e amor podem mudar destinos de maneira surpreendente. Ricardo percebeu que a mãe agora conseguia perceber sons sutis dentro de casa, como o zumbido do refrigerador, o clique da luz ou o tic-tac do relógio. Cada som despertava memórias e sensações que antes estavam adormecidas, e ele registrava mentalmente cada reação para compartilhar com o público. Essa evolução reforçava a importância de diagnósticos precisos e acompanhamento contínuo na vida de pacientes idosos. Durante uma consulta de rotina, Ricardo percebeu que a mãe estava mais alerta e participativa. Ela respondia rapidamente às instruções e comentários, e sua comunicação se tornava cada vez mais clara. Ricardo refletiu sobre como um simples exame trocado poderia ter permanecido sem correção por anos, e enfatizou aos espectadores que nunca se deve ignorar sinais de alerta. Inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque a atenção salva vidas. Dona Helena começou a interagir de forma mais ativa em encontros familiares e sociais. Ela contava histórias, respondia perguntas complexas e participava de brincadeiras com netos que antes eram apenas observadoras. Ricardo percebeu que a restauração da audição estava fortalecendo não apenas a saúde física, mas também emocional e social da mãe, mostrando o impacto profundo de um diagnóstico correto. Ricardo passou a acompanhar a mãe em pequenas aventuras fora de casa, como visitas a parques e mercados. Ele notou que a percepção sonora completa permitia que ela se movimentasse com confiança e segurança, identificando sons que indicavam a aproximação de pessoas ou obstáculos. Cada conquista demonstrava que a atenção aos detalhes médicos tinha repercussões diretas na autonomia e bem-estar do paciente. Durante uma sessão de ajustes finos nos aparelhos auditivos, Ricardo percebeu que a mãe conseguia distinguir melhor vozes em ambientes ruidosos, algo que antes era impossível. Ele explicou à audiência que a tecnologia aliada à atenção detalhada é essencial para garantir qualidade de vida, lembrando novamente: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque a história continua mostrando transformações surpreendentes. Dona Helena começou a perceber sons naturais que antes não captava,
como o vento passando pelas árvores e o canto de pássaros distantes. Cada detalhe sonoro despertava lembranças e emoções, trazendo uma sensação de rejuvenescimento. Ricardo registrava tudo, sabendo que essas experiências eram prova de como um diagnóstico preciso pode restaurar não apenas a audição, mas a própria percepção da vida. A família começou a notar mudanças significativas na rotina da mãe. Conversas tornaram-se mais fluidas, decisões mais participativas, e a energia de Dona Helena parecia renovada. Ricardo percebeu que corrigir o exame trocado havia reativado não apenas sentidos físicos, mas também vínculos afetivos que estavam enfraquecidos pela limitação auditiva. Durante uma visita clínica, Ricardo conversou com outros pacientes e familiares sobre a importância de verificar cuidadosamente cada exame e nunca aceitar resultados sem questionamento. Ele usou a história da mãe como exemplo, mostrando que pequenas falhas podem gerar consequências graves, mas que ações corretivas podem transformar vidas. Ele lembrou novamente aos espectadores: inscrevam-se e deixem seu like, porque aprender com essa história pode salvar vidas. Dona Helena começou a retomar atividades culturais que haviam sido abandonadas, como ouvir rádio, participar de grupos de leitura e até cantar sozinha. Cada experiência auditiva restaurada aumentava sua autoestima e entusiasmo, reforçando que um exame trocado, quando corrigido, pode desencadear mudanças profundas na vida do paciente e da família. Numa noite tranquila, Ricardo e a mãe sentaram-se juntos na varanda, ouvindo os sons do bairro. Dona Helena sorriu, comentando sobre como agora tudo parecia mais claro e vibrante. Ricardo refletiu sobre toda a trajetória. Um simples erro poderia ter destruído anos de qualidade de vida, mas, graças à atenção, cuidado e persistência, aquele episódio se transformou em uma história de superação e transformação. Ele reforçou a audiência: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque esta história é inspiradora e educativa. Ricardo começou a perceber que a mãe estava mais consciente de sons que antes passavam despercebidos, como o canto de pássaros ao amanhecer ou o som distante de carros na rua. Cada detalhe despertava curiosidade e entusiasmo em Dona Helena, tornando sua rotina mais ativa e prazerosa. Ele sabia que a atenção a pequenos sinais auditivos podia ter impactos gigantescos na qualidade de vida e aproveitou para compartilhar essa lição com a audiência. Durante uma sessão de acompanhamento, Ricardo ajustou os aparelhos auditivos para maximizar a percepção de vozes e ambientes ruidosos. Dona Helena reagiu com alegria a cada novo som captado, sentindo-se segura e confiante. Ricardo lembrou aos espectadores que pequenos detalhes médicos fazem diferença, e reforçou: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque essa história é um verdadeiro exemplo de superação. Aos poucos, a vida social de Dona Helena começou a se expandir. Ela passou a participar de encontros com amigos e familiares, contando histórias e expressando opiniões com clareza. Ricardo percebeu que o exame trocado, embora um erro grave, havia levado a uma oportunidade única de reconectar a mãe com o mundo, mostrando que atenção, cuidado e persistência podem transformar destinos. Ricardo documentou cada avanço, criando um diário visual da recuperação auditiva da mãe. Ele sabia que esse registro poderia ajudar outras famílias a perceberem a importância de revisão de exames e acompanhamento detalhado, prevenindo erros semelhantes. Antes de continuar, reforçou a audiência: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque essa história contém ensinamentos que podem salvar vidas. Dona Helena começou a redescobrir sons da natureza, como o farfalhar das folhas e o canto de pássaros distantes. Cada percepção trazia alegria e lembranças esquecidas, mostrando que a audição vai muito além de ouvir, ela conecta com emoções e memórias profundas. Ricardo sentiu que o exame trocado, agora corrigido, havia desencadeado uma transformação completa na vida da mãe. A família começou a notar melhorias na comunicação interna. Conversas que antes eram truncadas agora fluíam naturalmente, fortalecendo vínculos afetivos e emocionais. Ricardo percebeu que a correção do exame não apenas restaurou a audição, mas também revitalizou relacionamentos, mostrando que a atenção aos detalhes médicos pode impactar toda a dinâmica familiar. Durante uma sessão de ajuste fino, Ricardo percebeu que a mãe conseguia distinguir sons complexos em ambientes ruidosos, como vozes em restaurantes e mercados. Cada reação positiva era comemorada e registrada, reforçando a importância de cuidados meticulosos e personalizados. Ele lembrou a audiência: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque cada detalhe dessa história é uma lição sobre vida e saúde. Dona Helena começou a participar mais ativamente de atividades recreativas,
como ouvir música, brincar com netos e ler em voz alta. Cada som captado agora era fonte de alegria e estímulo cognitivo, mostrando que a atenção médica pode restaurar não apenas funções físicas, mas também experiências emocionais e sociais. Ricardo registrava cada momento com emoção, sabendo que a história precisava ser compartilhada. Ricardo percebeu que a mãe agora tinha confiança para enfrentar situações novas, como pequenas viagens e passeios em lugares barulhentos. Sons que antes eram confusos agora eram claros, permitindo que ela se movimentasse com segurança e independência. Ele reforçou à audiência que a atenção aos detalhes pode mudar destinos, e pediu novamente: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque a jornada está longe de acabar. Finalmente, em um momento de reflexão, Ricardo e Dona Helena sentaram-se juntos no jardim, apreciando os sons da vida ao redor. Ela sorriu, agradecendo ao filho por ter restaurado não apenas sua audição, mas também a capacidade de viver plenamente. Ricardo concluiu a história lembrando ao público que pequenos erros, quando identificados e corrigidos com atenção e amor, podem transformar destinos inteiros. Ele encerrou reforçando: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque esta história é um exemplo de cuidado, perseverança e transformação. Ricardo percebeu que cada novo som captado pela mãe estava despertando lembranças há muito esquecidas. O tilintar de uma xícara, o som da chuva caindo no telhado, até o farfalhar das folhas ao vento traziam à tona memórias de infância e juventude. Ele se emocionava ao perceber que a recuperação auditiva não apenas restaurava a audição, mas também reacendia experiências e sensações que pareciam perdidas. Dona Helena começou a participar ativamente de pequenas reuniões familiares, comentando histórias antigas e interagindo com netos com mais confiança. Cada risada compartilhada, cada conversa compreendida claramente reforçava para Ricardo que a atenção a detalhes médicos podia transformar a vida emocional de alguém tão profundamente quanto a física. Durante uma sessão de acompanhamento, Ricardo ajustou os aparelhos auditivos para otimizar sons de fundo em ambientes movimentados. Ele observava a mãe reagir a cada novo som percebido, anotando cada progresso. A experiência serviu para lembrar a todos da importância de cuidados contínuos e ajustes personalizados para garantir qualidade de vida completa. A confiança de Dona Helena cresceu significativamente. Ela começou a retomar hobbies esquecidos, como ouvir rádio, tocar pequenas melodias e até ler em voz alta para familiares. Cada atividade parecia reacender não apenas habilidades cognitivas, mas também a alegria de viver, mostrando que diagnósticos corretos podem gerar transformações profundas em diversos aspectos da vida. Ricardo percebeu que o ambiente familiar também mudava. Conversas antes truncadas agora fluíam naturalmente, com todos se envolvendo mais ativamente. Ele sentiu que o exame trocado, embora um erro grave, havia desencadeado uma série de ações que fortaleciam laços afetivos e emocionais, provando que cuidado médico e atenção familiar caminham lado a lado. Durante uma tarde no parque, Dona Helena reagiu com entusiasmo a sons que antes não percebia: pássaros cantando, folhas se movendo e crianças brincando. Cada nova percepção era celebrada, e Ricardo entendia que a transformação auditiva da mãe não apenas melhorava sua saúde, mas também a qualidade de suas experiências diárias. Ricardo começou a perceber que a mãe estava mais engajada cognitivamente. Ela resolvia problemas simples, respondia rapidamente a perguntas e participava de discussões familiares com clareza. Esse avanço reforçava a ideia de que a audição correta tem impacto direto no funcionamento mental, na confiança e na independência do paciente. A história da mãe começou a inspirar outras famílias e profissionais de saúde. Ricardo recebeu mensagens de pessoas que passaram a revisar exames antigos e buscar segunda opinião. Ele compartilhou essas lições com os espectadores, lembrando: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque o aprendizado desta jornada é valioso e pode salvar vidas. Dona Helena começou a redescobrir o prazer de ouvir música, notar nuances de vozes e interagir com o mundo ao seu redor de forma mais ativa. Cada som despertava alegria e trazia novas experiências, reforçando a importância de diagnósticos precisos e acompanhamento contínuo, especialmente em pacientes idosos. Ricardo, emocionado, refletiu sobre toda a jornada. Um simples exame trocado quase mudou o destino de sua mãe, mas atenção, cuidado e amor transformaram a situação em uma história de superação. Ele reforçou aos espectadores que cada detalhe importa e pediu novamente: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque esta história inspira e ensina lições valiosas sobre vida e saúde. Durante uma manhã tranquila,
Ricardo percebeu que Dona Helena conseguia identificar sons que antes passavam despercebidos, como o canto de pássaros distantes e o som de passos na rua. Cada detalhe sonoro parecia trazer uma nova dimensão à vida dela, mostrando que a audição é muito mais do que ouvir, é perceber, conectar e sentir o mundo ao redor. Dona Helena começou a demonstrar mais confiança ao sair de casa sozinha. Agora ela conseguia ouvir sinais de trânsito, vozes de vizinhos e outros sons importantes que indicavam segurança. Ricardo sabia que a atenção médica tinha um impacto direto na independência da mãe, tornando cada avanço ainda mais significativo e emocionante. Durante uma sessão de acompanhamento, Ricardo ajustou os aparelhos auditivos para realçar sons sutis de conversas em ambientes barulhentos. Dona Helena reagiu com surpresa e alegria a cada som percebido, provando que pequenas correções técnicas podem gerar grandes mudanças na percepção do mundo. Ele lembrou ao público: inscrevam-se e deixem seu like, porque cada detalhe desta história é uma lição valiosa. A mãe começou a participar mais ativamente de atividades culturais, como leituras em grupo, rodas de conversa e até pequenas apresentações musicais. Cada interação social mostrava que a correção do exame trocado havia restaurado não apenas a audição, mas também a autoestima e a confiança da paciente. Ricardo observava com atenção cada reação de Dona Helena, percebendo que a alegria em redescobrir sons antigos era acompanhada de uma energia renovada. O toque de uma campainha, o barulho da chuva ou o tilintar de utensílios na cozinha agora eram fontes de prazer e memórias, revelando que a vida cotidiana se tornava mais rica a cada dia. A família começou a notar mudanças significativas na comunicação interna. Discussões e conversas se tornaram mais produtivas e fluídas, e Dona Helena passava a expressar suas opiniões com clareza. Ricardo percebeu que o impacto do exame trocado havia se expandido além da saúde auditiva, influenciando positivamente toda a dinâmica familiar. Durante uma visita ao parque, a mãe reagiu com entusiasmo a sons naturais, como folhas caindo, o canto dos pássaros e o farfalhar do vento. Cada percepção sonora era celebrada, e Ricardo entendia que a restauração da audição trazia não apenas benefícios físicos, mas também emocionais e psicológicos profundos. Ricardo decidiu compartilhar sua experiência com outros profissionais da saúde, alertando sobre a importância de revisar exames e confirmar resultados. Ele usou a história da mãe como exemplo de como erros pequenos podem gerar consequências graves, mas também mostrar que correções oportunas podem transformar vidas. Ele lembrou ao público: inscrevam-se e deixem seu like para aprender com esta história. Dona Helena começou a redescobrir o prazer de ouvir música em detalhes, identificar vozes em meio a ruídos e interagir com o ambiente de forma mais consciente. Cada nova percepção aumentava sua autoestima e alegria de viver, mostrando que a atenção médica correta pode impactar diversos aspectos da vida de um paciente. Ricardo refletiu sobre toda a jornada e percebeu que o exame trocado, embora um erro grave, havia desencadeado mudanças positivas que transformaram a vida da mãe, da família e até de outros pacientes que poderiam aprender com a história. Ele encerrou lembrando aos espectadores: inscrevam-se no canal e deixem seu like, porque atenção, cuidado e amor podem mudar destinos de maneira surpreendente.